Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, viemos aqui hoje, né, para apresentar o nosso último trabalho, né, mais um mini projeto proposto, né, pelos professores de programação estruturada, né, a Gisele e o Rafael. Então, nesse mini projeto, né, os participantes e integrantes desse grupo, Ana Carolina Fuentes e Samuel Canhane, né, nós somos do primeiro ano de informática, né, do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas, né, o técnico em informática. Então, vamos lá. Temos aqui o sumário, né, ele vai descrever, né, a trajetória desse nosso trabalho, como iremos apresentar, né, e que rumo tomaremos. Primeiramente, a introdução, né, depois teremos a proposta do projeto e, por último, e mais importante, a explicação do código, né, intenção, né, inicial dos professores, né, o desenvolvimento do código é o mais importante desse trabalho. Bom, na introdução, né, eu irei ler um pouco e explicar um pouquinho. Então, ao longo de todo o semestre, aprendemos vários conteúdos para a criação de códigos na linguagem C. Entre eles estão como armazenar variáveis, como utilizar cadeias de if-else, programas com switch case, estruturas de repetições while e for, e por último, os vetores, né? Esse trabalho abordará a proposta do último projeto dessa disciplina, com todos os conhecimentos que foram adquiridos, né? Ou seja, esse trabalho ele reúne todo o aprendizado absorvido durante o semestre, né? Todo o nosso esforço colocado em prova agora para tornar possível, né, a conclusão desse trabalho. A proposta dada pelos professores, né, a proposta do projeto é criar um programa na linguagem C para a feirinha de Mané da Silva, não sendo permitido o uso do while ou funções, né? Então, na banca desse senhor tem-se o tomate com 2,30, né, como preço, cebola 1,20, a cenoura 3,70, a abobrinha 5,10 e o brócolis 1,23. O código terá 3 funções, né, que serão explicadas no próximo slide. Bom, gente, nesse slide, né, nós teremos as opções para o usuário. O programa deverá ser desenvolvido de modo que possibilite ao usuário, né, as seguintes opções, sendo a primeira delas listar o nome dos produtos, a segunda listar o nome e o preço dos produtos, a terceira alterar o preço de um produto, né, ou seja, trocar o seu valor, e o usuário deverá escolher, né, qual produto ele deseja alterar o preço, né? Essa é uma informação bem importante que vai alterar muito, né, na construção do nosso código. E a quarta opção, o sair, que encerra o nosso código, ou seja, o nosso usuário estará satisfeito, né, ao fazer isso. Então, agora a gente chegou, né, no nosso código na linguagem C. É a parte mais importante do nosso trabalho e, né, toda a construção do que, né, nós absorvemos durante o semestre. Então, nós temos o código agora e a Carol vai começar falando. A gente tem alguns videozinhos e vamos explicar direitinho para vocês. Vamos pro replay. Oi, gente, tudo bem? Eu vou explicar o código para vocês agora. No nosso código, a gente tem 3 variáveis diferentes: o char, float e o int. Dentro desses colchetes da variável do char, a gente tem o número 25. A gente delimitou esse número pro número de caracteres, né, que o usuário pode digitar por palavra. A gente fez o nosso programa todo dentro de um while, e a condição para esse while é escolha diferente de 4. Por quê? Porque no nosso printf a gente deu opções para o usuário. Na opção 1, o usuário deve listar o nome dos produtos. Se o usuário digitar 2, ele vai listar o nome e o preço dos produtos. Caso o usuário digite 3, ele deve alterar o preço dos produtos. E se ele digitar 4, o programa vai acabar. Ou seja, é por isso que o while tem a condição de escolha diferente de 4. Ele só vai exibir se essa condição for verdadeira. Dentro do while, a gente fez uma série de ifs, e no primeiro if, a gente tem que se a escolha for diferente de 1, diferente de 2, diferente de 3 e diferente de 4, significa que o usuário fez uma escolha inválida, ou seja, o programa não vai ler nenhum número e vai pedir para o usuário digitar tudo novamente.
Já no caso do usuário digitar 1, ele vai cair no primeiro if, ou seja, a condição do primeiro if será verdadeira. Nessa opção, o usuário deve inserir os nomes de cada produto. Para fazer isso, a gente usou o Spring, né? Ou seja, é o recurso que a gente utiliza quando nós vamos colocar os nomes. Então, a gente exibiu no printf. Olá, você escolheu a opção número 1. Digite o nome do primeiro produto. E o scanf vai exibir %S prod1. Assim, será igualmente para os 5 produtos que o usuário deseja digitar. Como uma curiosidade, nós temos que esse recurso do Spring na linguagem Java é utilizado para a inserção de um texto, mas exclusivamente na linguagem C, ela limita apenas a uma palavra. Bom, caso o usuário digite 2, ele deverá inserir o nome e o preço dos produtos. Para inserir o nome, a gente fez o mesmo esquema do Spring apresentado caso o usuário digitasse 1. Agora, para inserir o preço, a gente fez por vetores. A gente inicializou o vetor com 0, né, no primeiro printf, ou seja, quando o usuário digitar o preço do primeiro produto, o vetor será igual a 0. E quando o usuário digitar o preço do segundo produto, o vetor será igual a 1. Ou seja, a gente foi aumentando, né, Então, a com posição dos brackets, né, vetores 130, a gente até vê completar os que 5 conversão sempre produtos, porque a atualizada gente e sabe que um na ciclo infinito na até banca que se a gente do digitar Mané de zero, Silva né, para tem encerrar 5 as produtos, alterações. né? Ao digitar Para zero, nós exibir tudo voltamos para a isso, tabela a inicial, né, de gente 1 a fez 4, um e ao único digitar 4, printf. a gente sai, né? Ou seja, E, chega ao bom, eu fim acho que esse nós cruzamos. printf vai ficar mais Basicamente, bem exemplificado esse é quando o o nosso Samuel ganho, né? A exibir execução do o nosso código programa. para vocês, né? Oi, gente, chegamos aqui Mas então no vale final do nosso explicar aqui, trabalho. né, que Então, para viemos cada aqui produto agradecer, que a né? gente Minha voz inseriu no acabou nosso ficando um pouco programa, degradada a né, no slide. gente Eu acabei deixou ficando um pouco armazenado em faltando uma pelo variável e agradecimento. em um vetor, A gente queria em uma agradecer posição de principalmente o vetor. Rafael e Ou a seja, para Gisele, que exibir os foram ótimos valores professores, do né? usuário do E primeiro passaram a matéria produto, a muito gente bem. Esse é o colocou nosso último o trabalho. prod1, que significa o Esperamos fazer nome, mais, e né? o vetor na Muito posição divertido. A gente do primeiro muito na produto, nossa que é vida. o 0. E agradecimento só meu, queria agradecer a Carol pelo Agora, comprometimento e nós vamos dedicação, como sempre, explicar caso o né? usuário escolha a opção Obrigado a todos 3, por ter ou assistido seja, e até a trocar próxima. os preços Feliz dos Natal, produtos que já Cris, estavam também. lá na banca do Mané, né? Até mais. A primeira coisa que a gente fez foi salvar todos os preços nos vetores e nas suas respectivas posições. Ou seja, o produto 1 está na posição 0 e custa 2,30. O produto 2 está na posição 1 e custa 3,20. E assim por adiante. Bom, o nosso próximo passo é o while, né? E ele vai ter uma variável troca. Mas antes de explicar a condição dessa variável, eu vou voltar um pouquinho e mostrar para vocês que antes de entrar no while, eu igualei o troca a 1, ou seja, ficou troca igual a 1. Depois de fazer isso, eu entrei no while, né? E aí fica troca diferente de 0. Por que é troca diferente de 0? Porque se o usuário digitar 0, esse while vai parar de repetir. Ou seja, vai ser falso, né? Se o valor da troca for igual a 0. Então, no primeiro printf, a gente vai exibir vários dados. Nesses dados, a gente deu várias opções para os usuários. Uma delas é digite 10 para mudar o preço do tomate. Digite 20 para mudar o preço da cebola. Digite 30 para mudar o preço da cenoura. Digite 40 para mudar o preço da abobrinha e digite 50 para mudar o preço do brócolis. Digite 0 para encerrar o programa. A gente exibiu também os preços atuais, com base, né, na banca do Mané, e depois a gente fez uma série de switch case. A gente fez uma série de switch case justamente para mudar
os valores, né, que os usuários digitarem. Ou seja, no case 10. Se o usuário digitar 10, ele vai mudar o preço do tomate e aí o vetor 0 passará a ter o valor do novo preço. E assim sucessivamente, no case 20, no case 30, no case 40. Lembrando que a gente igualou o novo preço a zero a cada vez que a gente foi saindo do case, para não armazenar o valor. Bom, a gente optou no printf do while, lá, o primeiro que eu expliquei, que apresenta os dados, a gente optou por colocar o vetor já neles, com os preços da banca, e depois ir atualizando o valor dos vetores a cada vez que o case fosse exibido. Ou seja, para ficar uma coisa mais dinâmica e o usuário poder ter a autonomia de mudar o valor quantas vezes ele achar necessário dos produtos, né? E outro ponto importante é que essa cadeia de switch case está dentro do while, dentro do if da opção 3. Caso o usuário digite 0, como eu havia falado, o while da terceira opção não será exibido porque a condição dele dará falsa e exibirá na tela fim das alterações. Já se o usuário não digitar 10, 20, 30, 40 ou 50 ou 0, o programa irá cair no default e exibirá valor inválido. Após tudo isso, nós temos o fim do programa, finalmente. E, bom, relembrando novamente, né, que o programa só vai finalizar caso o usuário digite 4, porque a condição do primeiro while dará falsa. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do nosso código. E agora o Samuel vai exemplificar melhor o código para vocês, do compilador. Então, gente, estamos aqui na execução do run. E, primeiramente, né, assim que iniciamos o programa, nós temos ali 4 opções. Sendo a primeira, digite 1 para listar o nome dos produtos, né? 2 para listar o nome e o preço dos produtos, o 3 para alterar o preço dos produtos e o 4 para finalizar o código, né? A nossa primeira escolha será o número 1 e então ao digitarmos, né, olá, você escolheu a opção número 1. Então ali digitaremos, né, os 5 produtos, sendo o tomate, a cebola, a cenoura, a abobrinha e o brócolis, né, como dado no enunciado. Em seguida, o programa irá exibir uma lista, né, dos produtos inseridos, né, o tomate, a cebola, cenoura, abobrinha e brócolis, né, como está no vídeo aí. A segunda etapa, né, escolheremos a opção 2, né, para listar o nome e o preço dos produtos. Ao digitarmos 2, né, ele irá pedir do primeiro produto o nome e em seguida o preço, né, assim armazenando essas informações no vetor. Aqui ele está digitando, então temos o tomate, né, 2,30, o nome e o preço do segundo produto, a cebola 1,20, né, digite o nome e o preço do terceiro, 2,10, né, a cenoura. O quarto a gente tem a abobrinha com 2,50. E como quinto produto, né, nós temos o brócolis, com o valor de 1,23, certo? Novamente ele exibirá uma lista, né, e essa lista fala os preços e o nome dos produtos, assim como no vídeo. Então, gente, agora a gente vai digitar o número 3, né, a terceira opção. A opção que, né, ela altera o preço dos produtos, né, a escolha do usuário, certo? Então, essa é a opção mais complexa do nosso trabalho e, né, tem que ser a mais completa para atender às suas necessidades. Então, a gente vai digitar o número 3 e entrar, certo? Vamos lá.
Você escolheu a opção número 3. Então, nós temos ali como dados, né? Digite 10 para mudar o preço do tomate, digite 20 para mudar o preço da cebola, digite 30 para mudar o preço da cenoura, 40, né, a abobrinha, 50 o brócolis, né, e 0 para encerrar as alterações, quando o usuário estiver satisfeito. A gente tem sempre a atualização dos preços atuais ali, né, mantendo os preços antigos. Ao inserir 30, né, o novo preço da cenoura vai passar a ser R$ 2,65. Ao digitarmos, a atualização será concluída, né, atualização concluída, cenoura 2,65. Novamente, né, temos uma lista, né, dos dados com os números e a gente vê que nos preços atuais, né, da atualização, a cenoura passou, né, com seu valor de 3,70 para 2,65, certo? Como é a intenção. Alteramos agora o preço do brócolis também, né, de 6,30. Então, com o brócolis, né, 6,30, a gente vê que os valores são sempre atualizados e é um ciclo infinito até que seja digitado 0, né, para encerrar as alterações. Ao digitar 0, nós voltamos para a tabela inicial, né, de 1 a 4, e ao digitar 4, a gente sai, né, ou seja, chega ao fim do nosso programa. Basicamente, esse é o nosso run, né, a execução do nosso programa. Oi, gente, chegamos aqui então no final do nosso trabalho. Então viemos aqui agradecer, né? Eu com a minha voz e a Carol com o obrigada dela, né? No slide. Eu acabei ficando responsável pelo agradecimento. A gente queria agradecer principalmente o Rafael e a Gisele por serem ótimos professores, né? E passaram a matéria muito bem. Esse é o nosso último trabalho. Esperamos fazer mais, né? Muito divertido e acrescenta muito na nossa vida. E agradecimento só meu, queria agradecer a Carol pelo comprometimento e dedicação, como sempre. Né? Obrigado a todos por ter assistido e até a próxima. Feliz Natal que está chegando. Até mais.